Boa tarde a todos, a todas, aqui que estão presentes. Obrigado pela presença de vocês todos. É com grande honra e satisfação de poder recebê-los. Obrigado a todos que também estão nos acompanhando ou que irão acompanhar futuramente pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais. É com grande honra e satisfação que damos início a este evento promovido por esta valorosa comissão de, eu costumo dizer, de proteção e defesa do consumidor. Assim é que está escrito no nosso código de proteção e defesa do consumidor, da nossa estimada subcomissão da 50ª subseção da Lei Coutinho, da OAB-RJ. Saudamos de forma especial a diretoria dessa subseção, ao nosso presidente Alexandre Aguilar, e na pessoa do senhor doutor Alexandre Aguilar, a quem cumprimentamos extensivamente por seu trabalho e liderança. Quero saudar essa estimada mesa, qual tenho muito orgulho de estar ao lado desses grandes nomes do direito, e vocês vão brilhantar vocês com as experiências deles e com a narrativa que eles trouxeram sobre o 35º aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe para a sociedade grandes conquistas, e porém os desafios, ao longo desses anos, eles foram grandes, surgiram novos desafios, e futuramente também teremos outros desafios, mas o nosso código, por ele ser principiológico, ele é atemporal, ele é contemporâneo, e ele vem se sustentando, se mantendo como o principal Código de Defesa do Consumidor internacionalmente. Então eu quero saudar aqui a doutora Camila Moura, a vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, ao Wagner Medina, que é o nosso secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor, e a nossa ilustre convidada de hoje, que vai nos abrilhantar também com toda a sua experiência, a doutora Daniele Rodrigues. Obrigado pela presença de vocês, em meu nome, em nome da diretoria e do presidente dessa sucessão. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, começando pela doutora Camila. Vou esperar um microfone pela Camila. E aí eu continuo. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Camila Moura, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Gostaria de agradecer ao presidente Alexandre Aguilar por essa oportunidade de estar auxiliando a nossa comissão. Boa tarde, eu sou Daniele Rodrigues, eu estou aqui a convite, eu Camila, gostei bastante, ela convidou, eu falei, opa, adoro falar, pode contar comigo. Eu já advogo há 18 anos e no nicho de direito do consumidor, no subnicho do direito bancário, e eu vou aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com vocês hoje. E muito obrigada aqui à subseção da OAB da Leopoldina pelo convite, fico muito honrada e espero que seja proveitoso, né, para vocês aqui estarem aqui nessa tarde. Boa tarde a todos, meu nome é Wagner Medina, sou subsecretário da Comissão de Defesa do Consumidor. Para mim é uma honra fazer parte dessa mesa, extremamente grato ao Dr. Vitor, que nós nos conhecemos há bastante tempo, antes eu era membro da comissão, hoje ele me confiou participar aí como secretário, e eu queria agradecer também a doutora Camila, a doutora Daniele, por compor essa mesa. Eu acredito que a gente tem muito a trocar aqui, muito a aprender e a ensinar juntos. Tá bom? Espero que seja proveitoso para todos. Bom, gente, sem muitas delongas, que o tempo é curto e o assunto ele é gigantesco. Aqui vamos dar espaço para vocês também
poder fazer interferência, trazer alguma situação, né, do direito do consumidor que vocês acham importante compartilhar aqui, caso a gente não comente, ou também comentar algo que seja pertinente à nossa fala também, tá bom? Então vocês aqui estão aqui na mesa, mas todos vocês fazem parte desse evento, porque hoje eu tive, porque é um aniversário, né? Mas do código, mas hoje que estamos fazendo a nossa comemoração. Agradeço também a presença da doutora Gisele, chegando aí. Outro membro aqui da comissão, doutor Alexandre, que está ali, que é nosso colaborador, Fábio Bahia, e chegou o meu procurador-geral da casa, doutor Leonardo Vale. Boa tarde, tá? Muito obrigado pela sua presença, tá? Então, gente, Código de Defesa do Consumidor, 35 anos. Bom, desses 35 anos, eu pude participar de 14 anos efetivamente. Em 2011, eu passei a integrar a Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, onde eu comecei lá, na verdade, como office boy. E depois eu fui passando por vários setores até chegar ao departamento jurídico como estagiário, e depois como conciliador, advogado e coordenador. Então, passei por todos esses setores na Comissão de Defesa do Consumidor. E assim, tão logo eu me tornei advogado, eu fui nomeado nessa comissão, e quem era o presidente na época era o atual presidente dessa sucessão. Ele era o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o doutor Alexandre Delar. Ele me recebeu e me nomeou como membro. Depois do Alexandre Delar aqui, tivemos mais um presidente, e logo depois eu me tornei presidente dessa comissão e estou nessa missão já no segundo triênio como presidente dessa comissão. E aqui já passaram pessoas brilhantes, como o doutor Ricardo, doutora Gisele, Mariana, Elaine, muitos nomes que eu vou lembrando aqui que fizeram parte dessa diretoria, e como membro, o Luiz, que hoje é presidente de comissão, o Jefferson, a Gisele, como eu falei agora, presidente de comissão também, Larissa, e diversos outros nomes que se tornaram muito importantes, impactantes nessa sucessão, e hoje se destacam como presidente em outras comissões. Mas, ainda como sou de direito do consumidor, a minha missão não parou aí. E eu fui nomeado também como membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB seccional, e atualmente eu coordeno uma subcomissão de atuação antidiscriminatória nas relações de consumo. Me tornei membro do Brasilcom e conselheiro do Sistema Estadual de Direito do Consumidor. Além de escrever livros e artigos sobre os temas sobre direito do consumidor. Então, eu venho atuando, também ajudei com projetos de lei, também na LERJ e na Câmara. Então, ao longo desses anos, eu venho de forma atuante e combativa na linha de frente. Hoje, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, eu coordeno um ônibus de atendimento itinerante, onde esse ônibus ele vai nos lugares que as pessoas mais precisam de educação consumerista, de acesso a uma consultoria ou até acesso a conversar com a empresa, acesso a poder ser ouvido, que é um direito básico do direito do consumidor. Quem não sabe, né, em 1962, quando o então presidente John Kennedy ele fez o famoso discurso, todos nós somos consumidores, um dos direitos que ele protegeu foi o direito à informação, o direito à segurança, o direito de ser ouvido. O que é direito de ser ouvido, gente? Hoje em dia chamamos a lei de saque, tem um autoatendimento, mas naquela época as empresas vendiam, mas não recebiam as reclamações, não se importavam. Ora, hoje eu tive uma surpresa de uma colega que ela estava dividindo o horário,
com a gente ali na pré-sala. A doutora Cristiane, nossa ex-procuradora, presidente de comissão também, obrigado pela sua presença. E ela dividiu a questão do juizado especial, do recurso dominado, da questão de, mesmo tendo súmula, e às vezes garantindo um direito que já estava previsto no Código do Consumidor, e aí, por vezes, um juiz, um desembargador, eles entendem ao contrário dessa súmula ou desse artigo. E, ao meu ver, o Código de Defesa do Consumidor, ele pouco cabe interpretação. Então, é um desafio, tá? Porém, são muitas conquistas. Como eu falei, com todo discurso naquela época, algumas empresas elas feriam diretamente o direito do consumidor. E tivemos problemas muito sérios, até com remédio de enjoo, que é vendido até hoje, porém sua fórmula foi mudada, né? Modificada, graças a Deus. Que foram descobertos anos depois que algumas crianças nasciam deformadas por causa daquele remédio de enjoo. E as pessoas andavam muito de navio, não davam muito de avião naquela época. Então tomavam esse remédio e vieram uma série de crianças ali naquele período deformadas e até descobrir o problema para o remédio. Muitas famílias e pessoas foram afetadas. Outro problema que tivemos foi na indústria automobilística, né? Que tinha carros que vinham com problemas, até no próprio freio, e pessoas morriam naquela época. E era um problema que não era reparado. E aí as conquistas vieram com recal, também com a questão da bula, da informação. A bula hoje em dia vem da informação dos componentes do remédio, caso de questão alérgica, ou várias outras questões que a pessoa não pode. Elas têm que ter essa informação, então elas não podem tomar certo tipo de componente que está ali naquele remédio, ou até no alimento também. Outra conquista é a questão dos comerciais. Eu lembro quando eu era criança, né, tinha muito aquele comercial, compre batom, seu filho merece batom, aquela coisa emotiva, né? E hoje em dia não pode mais esse tipo de comercial emotivo, né? Comercial para criança, então, direcionado ao público infantil, hoje em dia a gente não vê mais, são raros. Brinquedos, então, na minha época o brinquedo da cambalhota, tudo chegando na loja. O brinquedo lá estático, a imagem meramente ilustrativa, mas o que convence uma criança? A criança entende aquela imagem meramente ilustrativa, mas ainda temos muitos desafios, e a questão, eu abordo muito a questão discriminatória, né? Não só da questão voltada à discriminação racial, mas todo tipo de discriminação. Segunda-feira agora, sexta-feira passada, eu estive na 15ª Expo Religião, onde eu discursei, é um evento internacional, tá? E onde mais de 50 religiões estavam presentes, onde eu discursei sobre a discriminação em questão religiosa. Recentemente eu tive um caso que uma idosa e uma criança foram ligadas à viagem no carro de aplicativo, porque a viagem foi solicitada em frente ao templo, né, na Prisão Africana, e elas estavam com a vestimenta e o motorista falou que não carregava esse tipo de pessoa. Outra situação que eu posso narrar várias foi a questão de um homem de aparência muçulmana, ele carregava uma mochila e chamaram a segurança falando que ele era um homem bomba e foi aquele constrangimento total no terminal rodoviário do estado. Outra situação foi um casal homoafetivo que alugou Natal e Ano Novo
um Airbnb. Chegando no local, o dono chegou e falou, pediu desculpa, foi super educado, muito fofinho, seu tudo, já. Falando que, infelizmente, teve um erro e que os locais estavam todos reservados e devolveu o dinheiro, pediu desculpa, coisa e tal. E esse casal, lá no Paraná, estava no Rio de Janeiro, lá de Mauá. Ele sempre foi para os bairros para poder reprogramar a vida deles. Vai voltar para o Paraná. E ele não sabia o que fazer. Nisso saiu do mesmo local um outro casal. E fizeram amizade com esse casal ali. E aí eles perguntaram se fosse o casal onde eles falou que estava procurando local para ficar, porque é onde eles tinham reservado, tinha dado problema por erro da funcionária, reservou mesmo espaço para as pessoas, para o hospital. E aí o casal falou, mas onde estamos, tem bastante vaga, inclusive o dono falou para ele que tinha surgido mais uma vaga por desistência. E que tinha bastante vaga ainda disponível, era o mesmo local que ele tinha sido recusado. Nisso o casal foi lá, falou com o senhor está até procurando palavras doces, mas mesmo assim ofendendo, deixando a situação pior, falando, não, que aqui é um local de família tradicional brasileira, que não sei o que, vocês vão mostrar dinheiro dos donos. Quanto mais ele explicava, pior a situação aí ficando. Mas na cabeça dele não certo. Aí no final, aí teve polícia, aí ligaram para o escritório, e a pessoa que foi atender me ligou, deu algumas orientações, e o senhor respondeu menção ali por orientação sexual. Mesmo sendo o senhor for, mas é questão cultural, né, estrutural, é muito difícil. Então, os desafios são muitos. A gente podemos chegar na questão do INSS também, né? Tem gente aí que agora com uma tecnologia, se passando por idoso, eles põem uma máscara de borracha com a imagem do idoso. Eles usam a tecnologia de uma forma assustadora, porque realmente tem alguém falando do outro lado. Mas uma máscara de borracha parece uma missão impossível, né, do filme. E é sério, gente. Tá? A pessoa mexe pro lado, do olho, abre a boca, é uma máscara. Eles tiram da foto do idoso. E aí nesse caso aí, no caso do tio Paulo, a mulher conseguiria passar, né? Não precisava mais levar o casal lá, né? Desculpa a risada, mas é o que acontece, infelizmente. São muitos golpes diariamente, telefone, a pessoa nem sabe que vai se aposentar e já sabe uma questão do empréstimo consignado. Você tem direito ao empréstimo consignado. Como assim? Você está aposentado. Já vieram diversas legislações dizendo que depois da aposentadoria, a recente, né? Tem um tempo que vai passar, a pessoa não pode oferecer um empréstimo consignado. Bom, gente, se a gente deu o Código de Defesa do Consumidor, isso não poderia, em momento nenhum. A pessoa deve procurar uma instituição para comprar, adquirir um produto ou serviço. E não o contrário. Não tem que ter tempo de vacância. Isso não pode ser tempo nenhum. Então, agora tem as questões tecnológicas. Que em 1990, quando o código foi editado, publicado, a gente já estava tentando se habituar ao telefone celular, naquela época dos anos 90, né? Celular tijolo desse tamanho, Walkman. Eles sabem nem o que é isso, né? Walkman. Bip. Hoje em dia a gente tem agenda, a gente tem tudo isso no aparelho de som. Tem um computador que a gente antigamente não dava que nem gente criancinha. Tinha uma pochete que eu tinha minhas agendas, minhas anotações. Tinha que ficar dentro do agenda, ficar dentro da pochete. O vaporizador tinha cabelo, né? Eu usava o vaporizador. Estou sentindo falta dele. O celular aqui na cintura, a pochete atravessada, o bip do outro lado, o Walkman,
Assim, ele vai ser uma árvore de Natal, andando no meio da rua. Tá se entregando. Eu sou velha. Hoje em dia, gente, eu só quero ser isso. Hoje em dia não tem isso. Eu quero música da vida, eu quero mudar a minha idade, eu quero falar boa mentalidade, não tô aqui. E o coordenador do consumidor, ele já não consigo imaginar isso tudo aqui. E olha só como é a importância do nosso código ser princípio lógico, que ele vem acompanhando a consumidor através do tempo. Outro dia na faculdade eu estava dando uma aula e veio a questão do bebê reborn. E a gente tem que aprender a lidar com essas questões agora. Guarda compartilhada do bebê reborn. É verdade. Tá? Teve uma mãe que pediu, mas dizem que a gente teve um processo e a pessoa pediu desistência. Licença maternidade para o bebê reborn. Sério, isso aí foi um rebuliço. Então, isso tudo, a área trabalhista agora, mas o direito do consumidor, com muito tempo, foi usado de forma subsidiária do direito do trabalho também, né? Principalmente no princípio da inversão do ônus da prova. E agora, na reforma trabalhista, eles têm a própria inversão lá, agora no direito do trabalho. Então, olha só a importância desse código, né? Ele, além de ser uma referência mundial, ele vem acompanhando todas essas evoluções tecnológicas, parceria da internet, LGPD e tudo que vem acontecendo, a gente consegue olhar para o código e enxergar ali uma base principiológica nele. Então, eu sou muito feliz de atuar nessa área. Algumas pessoas até falam, né, de outras áreas. Cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? O criminalista fala, tira da hora, não sei o quê, ganhar dinheiro de verdade para criminal. O trabalhista, não, para social, direito do trabalho, também, não sei o quê. Cada um puxa a sardinha para a sua área, né? Então, eu não sou diferente. Eu não sei de destaque mais nada do consumidor. Gente, direito do consumidor, para mim, abaixo da Constituição, um dos principais direitos. Todo mundo é trabalhador, uns são empreendedores, outros são empresários, outros simplesmente não trabalham. Então, são estudantes, ou tem algum impedimento, ou uma doença, o direito do trabalhador não é para todos, né? São para todos os trabalhadores. Mas não são para todos. Pena, todo mundo está cometendo crime todo o tempo? Não. Mas direito do consumidor. Vocês estão consumindo agora. Vocês estão com o pacote de internet em dia? Agora seu telefone não está com consumo de internet? E energia? Vocês estão usando roupas em relação de consumo? Então, o consumidor a gente é todo o tempo, até domingo, porque a cama que você compra em algum lugar. O ventilador fica ali, né? A energia fica mantendo ali o ventilador ligado, a geladeira. Então, você não deixa de ser consumidor um segundo. Então, acho que o direito do consumidor, no meu ver, é o direito junto com o constitucional que anda contigo o tempo todo. Todos são consumidores. Todos. Você pode afirmar que todos são consumidores, sim. O morador de rua, ele é consumidor, claro. Você comprou um refrigerante, não bebeu, ou uma comida, e deu para o morador de rua, ele passou mal, quem é consumidor? Você comprou e ele passou mal. Depende, né? Pode ser os dois. Tá bom? Então a gente tem que dar o direito do consumidor é tão amplo que ele pode atingir a todos, assim como o direito constitucional. É um direito fundamental. Tanto que ele está lá na DCT, 48, e está lá no artigo 5º e 32 da nossa Constituição. A lei de 170, né?
Pegou 3 anos para fazer isso tudo. Então, é sobre isso que eu venho dizer, sobre a importância, sobre as conquistas e o futuro da proteção do direito do consumidor, porque o direito ele é muito móvel. Hoje, você pode comprar o celular, o aparelho mais moderno que for, ele já tem uma programação de vida, ele já tem, ele já está obsoleto, mesmo sendo de loja. Porque quando lança o outro já está preparado para ser um teste ou já tem preparado, só esperando o momento de ser lançado, que já é muito mais atual do que isso. Então tem a questão da obsolescência programada. Depois de um tempo você não consegue botar mais aplicativo aqui. Depois de um tempo você não consegue mais atualizar. Isso aqui não é para sempre. Depois de um tempo eu tenho que trocá-lo, mesmo em perfeito estado. Eu posso conservar esse agora. Não mexer no só ele mesmo. Mesmo assim daqui a alguns anos ele não vai ser mais. Ele já é programado a sua vida à luz. Então, gente, eu quero encerrar aqui, passar a palavra para os próximos, vou passar a palavra para a Camila e agradecer a todos vocês mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a todos. Em relação ao tema de 35 anos de Código de Defesa do Consumidor, eu queria destacar que com a edição e publicação do Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe para eles importantes garantias e equilíbrio das relações consumeristas. Gente, eu peço desculpa, eu estou lendo porque eu estou um pouquinho nervosa. E trouxe também essas relações, o equilíbrio das relações entre fornecedores e consumidores. Com o passar do tempo, o Código de Defesa do Consumidor foi se adaptando às novas realidades da sociedade consumerista. E com isso, eu queria destacar também a Lei de Endividamento, que é uma lei recente de 2021, que é a Lei 14.181 de 2021, que atualizou e alterou o Código de Defesa do Consumidor, tratando o excesso de dívidas do consumidor pessoa física. Essa lei trouxe diversos mecanismos para prevenir o superendividamento e tem um devido crédito responsável por parte dos bancos, que isso não ocorre atualmente. Os bancos eles oferecem créditos de forma desordenada, sem a preocupação se isso vai levar ao superendividamento do consumidor. E também a possibilidade desse consumidor endividado, ele renegociar essa dívida, garantindo a ele uma forma de, como eu posso dizer? Amenizar. Amenizar. Uma forma que ele possa conseguir adquirir suas dívidas sem que isso afete o mínimo existencial dele, sem que isso afete a sobrevivência dele. Então, eu quis trazer aqui para vocês rapidamente que com essa evolução, a importância do Código de Defesa do Consumidor e essa evolução que ele traz sobre as garantias e os direitos dos consumidores. Eu vou encerrar aqui, porque eu só queria falar rapidamente sobre isso e vou passar a palavra. Pode só repetir a lei? A lei, sim, é a Lei 14.181 de 2021. Isso. Obrigada. Nada. Eu vou passar a palavra então para o meu colega, Dr. Wagner. Mais uma vez, boa tarde a todos. Doutor Vitor, eu queria pedir licença, não poderia passar por aqui sem agradecer a presença da minha irmã, que é a minha grande incentivadora. A minha irmã, hoje ela é contadora, tem as suas qualificações, é funcionária pública municipal hoje, né? E há 20 anos ela vem, digamos, lutando pela saúde da população carioca. Ela trabalha na área de gestão de saúde, na gestão administrativa, e hoje ela veio me prestigiar nessa palestra. Muito obrigado, minha irmã. Então, mais uma vez eu agradeço
a oportunidade de estar aqui, né, externando, de estar. Na verdade, eu vou fazer aqui uma breve reflexão. Né? O Código de Defesa do Consumidor ele completa 35 anos. Né? O Vitor já tocou nesse assunto. Eu costumo falar que ele é um jovem senhor. Ainda que ele tenha 35 anos, ele traz com ele princípios que nos norteiam, né, diante das relações de consumo de hoje. Né? Hoje, qual é o marco, né, da relação de consumo? São as compras pela internet, é o comércio eletrônico. Né? E ainda assim, os princípios de 1990 que ele nos trouxe, nos respaldam, nos dá suporte como operadores de direito para que nós possamos pleitear o direito dos nossos clientes diante do judiciário. Né? Eu vou falar aqui, eu também não tenho essa facilidade, né? O doutor Vitor, ele nos incentiva muito nesse sentido, de estar à frente, de estar quebrando esse gelo. Então, também trouxe a minha colinha aqui e, dentro da medida possível, vou tentar ser o mais natural possível para que vocês possam estar assimilando, né, algo que eu venho externar para vocês. Né? Então, eu trouxe 3 direitos que, do meu ponto de vista, são importantíssimos e que nos ajudam hoje, né, dentro do mercado digital, das compras online, né, que é o direito da informação, né, que está no artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Né, e hoje, aonde esse direito, né, no mercado digital, nas compras digitais, podem estar sendo feridos? Nos contratos. Quem aqui queria contrato na hora de fazer uma compra? Não digo um contrato de compra e venda de um veículo, né? Ali você toma um pouco mais de cuidado, né? Mas aqueles contratos da internet, por exemplo, eu fechei um pacote de dados há pouco tempo, né? Eu confesso, como operador de direito, eu não ligo o contrato. Aceita, você rola até lá em cima, né? E aceita. Você vê que a parte do aceitar está antes de você rolar o contrato. E eles falam, você tem que ir até o final da página para poder aceitar. E letra também é um aspecto que eu trouxe aqui. Então, esses contratos gigantescos, infelizmente a gente não lê, são as palavras, né? A linguagem técnica exacerbada. Para a gente que é operador do direito, já é difícil da gente entender aquilo ali. Quando um cliente nos traz um contrato para que nós possamos estar avaliando aquele contrato, já é complicado. Aqueles clientes têm que ir na internet buscar o que eles estão querendo dizer aqui. Imagine para um consumidor que não tem o conhecimento técnico, que não estudou o direito, que não vive o dia a dia do direito. Isso aí é um complicador também, né? A linguagem técnica exacerbada, as letras miúdas, né? Nesses anúncios de televisão, a gente vê um exemplo: pacote de viagens a R$ 1.500 e um asterisco ali. E aparece lá embaixo o asterisco e as letras miúdas desse tamanho. Aí a pessoa faz contato lá achando que vai viajar, que vai ficar 5 noites em Cancún por R$ 1.500, mas é só a viagem, só o avião, porque naquelas letras miúdas ali estava falando que não, aqui é só o preço do traslado aí da viagem e o pacote para você de hospedagem é mais tanto. Isso é uma indução, isso é um erro. O Código de Defesa do Consumidor ele protege isso também. O direito de arrependimento, que é o direito de arrependimento que está no nosso CDC, no artigo 49, de compras à distância, de compras online, que é de 7 dias, você pode trocar aquele produto sem justificativo. Você não precisa falar que está apertado, que não gostou da cor. Esses 7 dias, você não precisa justificar essa troca. Né? E a publicidade enganosa, que o Código do Consumidor também nos protege. Né? E como é que isso acontece na internet? Anúncios personalizados. Quem nunca aqui ouviu falar no algoritmo? Tem vezes que você não tem nem tanto interesse em alguma coisa, você mostra aqui uma foto, pô, Vitor, que carro legal. Estou durinho, tem um centavo para trocar para comprar carro. A partir daquele momento que você mostrou o carro para o Vitor, então aquele anúncio, a tua vida vira um caos. Porque tudo que tu entra na internet, aí é Instagram, Facebook, entra no Google, aparece tudo para você lá. Entendeu? Então isso aí também é uma prática que pode ser considerada uma prática abusiva. Né? Enfim, com relação aos princípios são esses: o direito à informação, o direito do arrependimento e a publicidade enganosa. Né? Embora o Código de Defesa do Consumidor, né, como eu já
repito, tem 35 anos, ele é um jovem senhor, alguns cuidados, algumas legislações foram feitas, né, foram propostas no sentido, não especificamente no sentido de ajudar o Código de Defesa do Consumidor na sua aplicação. Não foi especificamente para o Código de Consumidor, mas são legislações que podem ser utilizadas para também proteger o consumidor junto com o Código de Defesa do Consumidor. E o doutor Vitor, obviamente, já falou, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela também veio para resguardar o consumidor. E de algo que é importantíssimo na vida da gente. E que hoje, infelizmente, está vulnerabilizado. Antigamente, o meu pai, para me dar o número do CPF dele, para botar no papel do passeio da escola, era uma luta, mas não é verdade isso. O número do CPF da gente é algo restrito demais. Hoje, qualquer coisa que você for fazer na internet, eles pedem o número do seu CPF. Você não consegue fazer uma compra na internet sem o número do seu CPF. Nada, absolutamente nada. E a lei... As pessoas colocam o CPF como uma chave Pix, por exemplo, sai fazendo pagamentos, recebimentos, me informa a sua chave, a minha chave é o CPF. Então o CPF dela vai ficando em diversos lugares. Exatamente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio também nesse sentido, de proteger. Você fornecer seus dados para uma referida empresa. E esses dados, eles vazaram. Acontece muito com o aposentado, que o doutor Vitor também tocou nesse assunto. O aposentado ou funcionário público, ele faz um empréstimo, eu vou falar o nome do banco aqui, sei lá, no Crefisa. Meu amigo, a vida da pessoa vai virar um caos, porque não sei o que bem que vai ligar, vai mandar e-mail, o outro bem que também vai ligar, por quê? Isso já tá ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Se ele forneceu os dados para uma determinada empresa, aquela empresa vai ter que prezar por aqueles dados e ela responde pelo vazamento daqueles dados. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe, né, um pouco mais de segurança jurídica para que a gente possa fazer as nossas transações. A nossa vida está online. A pessoa, se a pessoa não quiser, ela não sai de casa. A pessoa trabalha no home office, a pessoa compra no online, o médico hoje em dia tem consulta online, você faz a consulta online com o médico. Né? Se for algo muito grave, obviamente você tem que correr por uma emergência. Né? Mas, de um modo geral, se a pessoa quiser viver dentro da sua casa, sem sair, a pessoa vive. Por conta dessas facilidades que surgiram através do mundo digital, da era digital. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora eu vou falar de alguns desafios, já estou caminhando para o final. Né? Então, esse comércio eletrônico ele nos traz alguns desafios. Né? O que pode acontecer? O que vem acontecendo? As fraudes digitais, né? Através de links falsos, são sites clonados. Né? Quem aí nunca deparou com um site que você olhou assim, cara, você viu um tênis, aquele preço baratinho, telefone, celular, baratinho? De errado. Né? Você vê a audácia dos fraudadores, né? Mas, contudo, as empresas elas se responsabilizam por isso também. Existe uma forma de estar responsabilizando as empresas. O boleto hoje, existem decisões em que as empresas que efetivamente deveriam expedir aqueles boletos são responsabilizadas. Né? Por fraudador ter imitado o seu boleto e a pessoa ter caído naquele golpe. Então, existem decisões nesse sentido. Existe uma situação chamada economia de plataforma. O que é economia de plataforma? São os aplicativos que que intermediam Uber, iFood, que conecta o consumidor ao produto final. Né? Tem o Zé Delivery também. Então, isso aí também é um complicador. Né? Isso impacta diretamente na proteção do consumidor. Ainda não é pacificado no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade dessas empresas com relação embora elas estejam na cadeia, né, na cadeia da relação de consumo ali, elas aferem lucro com aquilo, mas o judiciário tem analisado muita situação em concreto para poder responsabilizar essas empresas. Então é algo que não é, obviamente, definido. É um complicador também, é um desafio, né, para nós que somos operadores do direito, né, e o que o Vitor falou, é precedente, é a gente bater na tecla, é o advogado fazendo a troca com os colegas, a gente fundamentar os nossos pedidos em cima daqueles princípios ali,
naqueles que a gente acredita que possa estar melhorando, que possa ter um sucesso naquela causa. E tem outra coisa que são as inteligências artificiais, que eu já cheguei a pontuar aqui falando dos algoritmos. Né? E ela também te manipula, né, nesse sentido, de te mostrar aquilo que ele acredita que você esteja procurando. Ele, nesse sentido, ele manipula a preferência, reduz a autonomia do consumidor, e surgiu, com a inteligência artificial, surgiu o chamado hipervulnerabilidade. Né? Antigamente era a vulnerabilidade só, doutor? Não. Super vulnerabilidade. Né? Agora surgiu a hipervulnerabilidade. Por quê? Agora é o ser humano com a máquina. Já não é mais o ser humano com o ser humano. Lá em 1990, você ia na loja e comprava, era você e o vendedor. Era uma relação interpessoal, né? Uma relação de consumo, porém uma relação. Hoje, talvez você compre um celular e não tenha contato nenhum com uma pessoa, com um ser humano. E isso criou esse aspecto da hipervulnerabilidade. Enfim, eu termino aqui a minha reflexão, né? E deixo aqui uma frase que eu vi e achei interessante, que tem a ver com essa minha última fala. Se no passado o desafio era equilibrar as relações entre fornecedor e consumidor, hoje o desafio é equilibrar a relação entre consumidor e máquina. Espero ter agregado conhecimento. Muito obrigado. Gente, vocês me enchem de orgulho, tá? Que mesa bonita, gente. Só para complementar aqui a fala do Wagner, além da hipervulnerabilidade, supervulnerabilidade e hipervulnerabilidade, agora tem também a hipervulnerabilidade agravada. Gente, por que isso, gente? Porque não basta o código trazer lá o artigo 4º, inciso 1º, falando que o consumidor é parte vulnerável. E a vulnerabilidade minha não é a mesma dela, ou de vocês. Isso vai refletir essa vulnerabilidade de acordo com a condição social, econômica, educacional, por idade. Isso tudo é que vai determinar. Geralmente essa hipervulnerabilidade agravada vai ser uma pessoa ou criança ou idoso, tá? Ou tem sim acesso a uma educação. Então, nós como operadores do direito consumidor, temos uma função social gigantesca em proteger o direito. Eu não estou falando do direito do consumidor o tempo todo, não. Eu falo do direito do consumidor em si, porque, como o próprio discurso, né, do John Kennedy que eu falei, ele serviu muito mais para as empresas do que para o consumidor. Para quem não conhece a história, naquela época, assim que os consumidores souberam que certos produtos estavam fazendo mal para a família deles, para a saúde e para a vida deles, eles pararam de consumir. E essas empresas começaram a fechar. E a maior potência econômica do mundo, ele estava vendo sua economia sofrer. Por isso, ele falou, não, vou ter que proteger os consumidores para que eles continuem consumindo, para essas empresas continuarem investindo também. Então, tem uma lógica. Então, proteger demais as empresas de menos causa desequilíbrio. E aí isso afeta a economia, as pessoas podem parar de consumir. E vice-versa também, né? O consumidor que entra também excessivamente no judiciário também, às vezes provocando litígio também, como advogados temos que ter cuidado. Não, calma, isso aqui não dá para resolver administrativamente, tá? Então, cada caso, mas não vou me alongar não, porque eu estava esperando por essa palestra, eu quero até sentar ali na frente para poder te assistir. Eu agora a palavra com a doutora Daniele Rodrigues, especialista na área, gente. Vamos mostrar para a colega aqui. Gente, boa tarde novamente. Vou falar um pouquinho, inicialmente, brevemente, me apresentar para vocês. Eu, como falei, eu
18 anos. O nicho que, sem perceber, eu escolhi foi o direito do consumidor, e podem pesquisar na OAB, tá? Não tem trabalhista, não tem previdência, não tem, sempre foi Código de Defesa do Consumidor. Dentro do consumidor, e eu, como o doutor Vitor falou, eu tive a mesma linha de raciocínio assim que eu terminei a faculdade. Eu só pensei assim, todo mundo consome, a gente não costura nem a roupa. Minha avó era costureira, mas eu não sei pregar um botão. E aí, eu pensei justamente nisso. A gente vive numa sociedade moderna de consumo. Então, né, lógico que todo advogado tem que pagar conta. Eu pensei, ok, essa é uma área interessante, porque eu acho que eu vou conseguir clientes. E meu primeiro cliente, eu sempre conto essa história, meu primeiro cliente foi meu pai, servidor público aqui do estado do Rio de Janeiro, endividado, como sempre, né, pegando consignado, né, comprava almoço para vender a janta, né, pedia um almoço para comprar a janta, né, era assim. E o primeiro processo que eu fiz, ainda como estagiária, né, porque o estagiário, a gente pode pensionar junto com outro advogado, mas eu já sabia pensionar, então eu falei assim, pai, você pode assinar só essa petição aqui, no JECA, da 20 salários. E aí, eu fiz meu primeiro processo, que foi contra banco. E aí foi, eu vou falar o nome do banco, você também falou aqui, então vai. Foi o Banco Carrefour. E o Carrefour, eu lembro que eles fizeram uma estratégia, isso é muito frequente em bancos fazerem isso, é ludibriar o consumidor da seguinte forma: olha, tem aqui um cartão para você, oferecendo um cartão para o meu pai. Ele se endividou naquele cartão, eles tiveram a brilhante ideia de dar um segundo cartão para o meu pai, que se endividou também no segundo cartão. E aí ele recebeu uma ligação em casa. Antigamente existia telefone fixo, não sei se vocês usam ainda, mas existia, ele ligar lá para casa, ofereceram um acordo, que ele acreditou que estava fazendo acordo sobre toda a dívida referente ao CPF dele. Só que era só referente a um cartão, só descobriu isso quando o nome não saiu da SPC do Serasa. Eu falei, peraí, que eu sei fazer isso. Aprendi no escritório modelo da faculdade, vou fazer aqui inicial, fiz inicial, acompanhei ele na audiência, a gente conseguiu êxito, meu pai me pagou os honorários. Olha, eu não ia cobrar, né? Mas ele fez questão, ele quis honrar, ele quis ser o primeiro a pagar os honorários. Ele perguntou, quanto que advogado cobra? 30%. Aí, 30% do pessoal cobra. Tá bom, vou te pagar. E fez questão. Então, assim, eu tenho muita gratidão, principalmente por ainda ter na minha memória quem foi meu primeiro cliente, quem foi meu primeiro réu e meu primeiro honorário, que foi que pagou. Então, isso sim, relação de consumo, né, direito do consumidor, e daí eu não parei mais. Logo assim que eu terminei a faculdade, eu comecei minha primeira pós-graduação, que foi Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. Porque eu falei, opa, peraí que essa é a área que eu quero atuar, vou nessa área. E de lá para cá, né, já fiz, enfim, outras pós-graduações, né, de processo civil, direito civil, processo civil, direito bancário. Agora eu já estou fazendo uma específica de gestão de escritório, mas o bom da advocacia é que a gente nunca para de estudar. E aqui eu pude ouvir os colegas e foi me remetendo a várias palestras, porque eu sempre frequentei a OAB, sempre gostei de assistir palestras, eu sempre gostei de pegar insights, né? Eu lembro que lá na OAB de Nova Iguaçu, convidaram um juiz do juizado especial. Agora só não me recordo qual era o juizado, né? Mas Nova Iguaçu são 4 juizados, um foi para Mesquita, tem 3 juizados ainda lá. E eu lembro que o juiz falou o seguinte na palestra, porque o doutor falou do e-commerce, né? Eu lembro que o juiz falou assim, quando colocam a lei do e-commerce, eu já falo para o secretário, pode aumentar em R$500 o dano moral. Porque ele gostava de petições bem redigidas e bem fundamentadas. E tem, além do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a lei do e-commerce. E isso fez uma diferença muito grande. Então, a importância da OAB está sempre atualizando, chamando pessoas para compartilhar informação, bem como também os advogados que estão aqui. E eu sei que segunda-feira é o dia que o escritório pega fogo, né, gente? Porque todo o imprevisto da sexta, a gente joga para segunda. E vocês estão aqui hoje, então, parabéns, obrigado por estar aqui prestigiando a gente.
E aí, gente, eu comecei dentro do nicho de direito do consumidor, lógico, eu fiz também outros nichos dentro do direito do consumidor. Eu fiz muito erro médico, direito de saúde, gostava muito de erro médico. E vai chegando um ponto que normalmente você precisa de perícia. Só que você tem um perito da justiça, que vocês sabem como funciona, e a gente precisava muitas das vezes de um perito particular, né? E normalmente meus clientes não tinham condições de pagar um médico perito para aquele erro médico, e eu fui um pouquinho desanimando na área ali do direito de saúde. Eu gostava muito, era saúde bancária, porque eu também adorava ficar lendo extrato bancário, viajava em extrato bancário, acho demais ficar procurando ali erro. Tem gente que não tem paciência, mas eu tenho, eu gosto. E aí eu fui escolhendo o nicho do bancário, fazendo também muito processo de golpes, né? E aí interessante porque o doutor Wagner, ele falou sobre a questão das IAs, e os golpes bancários eles estão crescendo absurdamente por conta de IA, principalmente na questão de receber uma chamada de vídeo e o idoso ele não sabe que é perigosíssimo você só abrir a chamada de vídeo, mesmo que você não saiba nem quem está ligando ali. Porque só com aquela chamada de vídeo, ele já faz a identificação ali facial e coloca no contrato. Então, a gente tem visto isso está sendo um grande desafio, acredito, hoje, do direito do consumidor, justamente para questões de comprovar que não foi o seu cliente que contratou. Normalmente o dinheiro, muitas das vezes, cai na conta do seu cliente, e aí de importância muito grande você, na hora de peticionar, você também já pedir o depósito judicial daquele valor, já para mostrar que você tem boa fé, que o seu cliente realmente não quis contratar. E tem muito juiz que condiciona o depósito judicial daquele valor para dar tutela antecipada, para limitar o desconto, às vezes, da parcela do empréstimo. Então, a gente tem que ficar muito atentos referente a isso, né? E outro ponto também muito importante é a gente reforçar para o juiz, muitas das vezes, me fugiu a palavra, mas quando a gente já tem o costume de fazer aquele tipo de compra, a habitualidade. Isso quando foge a habitualidade ali, o costume daquele consumidor. Então, isso também é um ponto forte para a gente, na hora de fazer uma defesa ou na hora de fazer uma petição, a gente colocar isso. Vou contar um caso para vocês de uma cliente do escritório, que procurou o escritório. Era uma cliente, era neta dela, que já era cliente do escritório, me procurou e falou assim: eu acho que tem uma coisa de errado na conta da minha avó. E eu sempre costumo dizer para o consumidor, quando você acha que tem alguma coisa de errado, 99% de chance de ter alguma coisa errada. Porque para o consumidor ele perceber que tem algo errado, porque normalmente ele não tem conhecimento técnico, mas quando ele percebe, ele fala assim: opa, peraí, que tem alguma coisa de errado, acho que alguém está levando vantagem aqui em cima de mim. Então realmente tem algo atípico. E aí eu pedi o extrato bancário dos últimos 5 anos, para entender o que estava acontecendo, né? E o que aconteceu com essa cliente? Ela era uma idosa, na época ela tinha uns 80 anos, ela tinha ela recebia 2 salários mínimos, ela tinha ali uma pensão por morte, né, do falecido esposo, e uma aposentadoria dela. Então, ela tinha ali um perfil de ser uma idosa, 2 salários mínimos, não tem perfil de investidora. O que tinha na conta dela? Tinha consórcio de moto XRE, 300 cilindradas, e eu sei que moto é essa, porque meu irmão gosta muito de moto, e eu não conseguia imaginar ela em cima daquela moto. Eu falei: não, eu acho que é uma coisa errada. Então, tinha consórcio de moto, consórcio de carro, previdência, qual é o nome do banco? Tinha aquele PIC, né, do Itaú, que é o Itaú lá, que é uma capitalização, alguns investimentos. Falei: opa, peraí. Uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela não tem perfil de investidora.
ela não faz consórcio. E uma pessoa da idade dela, ela não está pensando no futuro, ela está pensando no presente. A gente aqui já está pensando na nossa aposentadoria, mas uma pessoa que já está aposentada, tem 80 anos, ela está pensando em quê? Pagar medicação, conseguir ter uma boa alimentação, uma qualidade de vida. Ela não está pensando no futuro, daqui a 40 anos. Não, a gente sabe disso, não vai estar aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma inicial, que eu até falo, parece um dossiê, inclusive colocando ali a gerente do banco, citando o nome. Por quê? Quando essa cliente idosa ela ia no banco, adivinha, não tinha valor nenhum para receber, porque estava todo tomado com serviços que o banco supostamente ofereceu. A gerente falava assim: dona fulana, põe aqui a sua senha que vai liberar o dinheiro na sua conta. Seu pagamento vai cair na conta. E ela foi fazendo isso todos os meses. E na verdade, todos os meses eram mini empréstimos. Então todo mês tinha um empréstimo. Até me procurar, já estava uma situação assim, quase todo o salário indo para pagamentos de empréstimos. E chegou ao ponto ali dela estar quase sem salário, sempre fazendo isso. Nossa, eu citei o nome de gerente nossa, não sei que fim levou com relação a gerente. Mas a gente conseguiu uma procedência, a gente conseguiu, hoje, eu digo para vocês, até hoje ainda foi a maior indenização contra banco que o escritório recebeu, porque a gente conseguiu a devolução na época, a gente conseguia muita devolução em dobro, né? Hoje é atualização monetária desde o desembolso. Não sei se vocês, quem trabalha aqui com direito bancário, bancário. Então, a gente não tinha, hoje já mudou, né? Hoje a gente não consegue a devolução em dobro, mas na época eu consegui sim a devolução em dobro. E foi assim, algo assim, muito bom, né? E eu sempre digo que o advogado, minha percepção, eu me sinto uma heroína. Eu acho que o advogado, se a gente não tem super-herói com superpoderes, o advogado tem essa função. Nós temos essa função. Então, a gente fica muito feliz. Exemplo, lá no escritório, quando a gente consegue ser essa procedente do superendividamento, quem me acompanha na rede social sabe, a gente faz comemoração, aí a gente já sabe que vai ter, sexta-feira vai ter um lanche especial, porque a gente vai celebrar aquela conquista, porque a gente está gerando resultado para o nosso cliente. Então, acho que nós, advogados, a gente tem que celebrar mais as nossas conquistas e ver que sim, a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Por mais que ninguém diga, eu estou falando isso para vocês, que a gente possa sentir isso, sair já energizado aqui essa semana, né, no início dessa semana. E aí, gente, a doutora Camila, ela puxou um pouquinho, falou um pouquinho sobre superendividamento, e eu não tenho como não falar de superendividamento, que hoje é praticamente o carro-chefe do meu escritório, é o superendividamento. Mas quando eu comecei a fazer superendividamento, não era bem superendividamento. Eu usava a tese da limitação de descontos, porque a lei de superendividamento ela é recente. Mas eu tenho um livro, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, da Cláudia Lima Marques, antigo, da minha primeira pós-graduação, onde, estudando aquele livro, eu aprendi, e a Cláudia Lima Marques fala lá, sobre o superendividamento. E sempre usei essa tese. A gente não tinha lei, mas usava a tese, justamente, e usava também a norma do INSS, que falava sobre limitação de descontos. Então eu usava como analogia para quem às vezes era CLT. E aí minha família também, todo mundo endividado. Aí teve lá minha tia, funcionária de uma concessionária, CLT. Aí eu vou falar o nome do banco também, Santander estava pegando tudo da conta dela, que é aquela retenção integral de salário. Retendo todo o salário dela, e a gente ingressou com uma ação de limitação de descontos ali, colocando ali, usando ali superendividamento. E não tinha lei, a gente não tinha lei especificamente para isso, a gente usava a tese. Aí, uma das coisas que eu pude aprender é que nós, advogados, nós criamos teses. Então, outro ponto que eu vejo muito, às vezes, advogado me perguntando no direct, mas não tem legislação para isso, mas vamos criar jurisprudência, não é? Vamos criar jurisprudência, vamos ensinar o judiciário, vamos mostrar o que é justo e o que é injusto. Então, muitas das
a maioria eles perguntam para mim, mas tem sentença procedente? Qual a porcentagem de procedência? Hoje as pessoas querem escolher o nicho por porcentagem de procedência. Eu falei, gente, não existe isso. Porque a gente... Você vem sentença? Não, a gente está vendendo o nosso serviço. Nós não estamos vendendo sentença. Então, muitas das vezes a gente quer saber se vai ser procedente ou não, a gente está ali para prestar um bom serviço e falar que existe a possibilidade, é a tentativa. Então, quando o cliente contrata o escritório, ele tem que entender, e a gente tem que ser muito claro nisso também, né? Olha, pode ser que a gente consiga tutela, pode ser que sim, pode ser que não. Então, sempre prezando, até mesmo pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, a transparência. Ser transparente, formar o cliente, ele entender. E tem gente que às vezes fala comigo, mas Dani, o cliente não vai contratar. Contrata sim. Se você for honesto, se você for transparente, se você informar para ele que existe a possibilidade de ele conseguir reduzir uma dívida ou algo nesse sentido, ele vai sim, ele vai sentir confiança, né? Lógico, vai ser o outro que também vai falar, não quero, eu quero saber se a causa ganha, né? Muita gente fala isso. E a nossa função é justamente estar sempre esclarecendo, né? Sobre a questão da atuação do superendividamento, eu vou sempre puxar aqui a brasa aqui para o superendividamento, é que hoje eu vejo que um dos desafios muito grandes, um dos maiores desafios, acho que a gente tem, digamos, dois. Um é a questão do mínimo existencial. Além do superendividamento, tá vendo tudo? O que acontece? Além do superendividamento, a Lei 14.181, ela trouxe artigos para dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai aplicar o que está no Código de Defesa do Consumidor. Só que o legislador, ele falou o seguinte, você vai fazer um plano de pagamento dentro do superendividamento, só que você vai preservar o mínimo existencial daquele consumidor e esse mínimo existencial vai ser regulamentado por um decreto, que não é o legislador que faz, é o executivo. E aí a gente teve um primeiro decreto, que foi do Bolsonaro, que era de R$300. Depois mudou o governo, mudou para um novo decreto, que é R$600. E aí, a ideia veio o banco, né, ele veio com a contestação, já falando o seguinte, não, é R$600. Aí você tem um cliente, funcionário público, que recebe R$20 mil, aí você vai falar com uma pessoa que recebe R$20 mil, é R$600 que ele tem que viver? Não tem como, é impossível, até porque pelo cargo que ele exerce, muitas das vezes você vai colocar um juiz para ficar só com R$600 recebendo? Ou não? Ele tem que morar num local melhor, que tenha segurança, até por conta do cargo que tem. Então, isso também ficou esse furo muito grande, né, com relação a esse mínimo existencial. Entretanto, já tem decisões, tá, de câmaras civis aqui no Rio e também de outros estados já jogando por terra o mínimo existencial, tá? Então tem Rio Grande do Sul, lógico, assim, no direito consumidor, Rio Grande do Sul senhores sabem, é referência, né? Então, já falando da inconstitucionalidade, né? E existe o controle de constitucionalidade que pode ser feito pelo próprio magistrado. Então, isso, Rio Grande do Sul é todo falando que é um absurdo. Como assim R$600? Você recebe 15 mil, R$600 fica para você, que é esse mínimo existencial, você vai pagar colégio do seu filho, plano de saúde, mercado. Não tem como, nem mercado hoje, gente, mas nem mercado hoje é R$600. Não tem como, impossível. E aí, na minha primeira pós-graduação, eu não sei se o doutor conhece, a desembargadora Cristina Tereza Gaulia. Ela é bem costumeirista aqui do Rio, e ela foi minha professora na minha primeira pós-graduação, isso lá em 2007. E quando foi ano passado, de um processo nosso lá de superendividamento lá do escritório, saiu uma decisão dela, ela justamente derrubando uma decisão que falava do mínimo existencial, e quando eu li o nome dela, eu falei, isso podia ser, porque ela é referência, ela é pró-consumidor. Então, isso hoje, acho que um outro desafio de quem milita na área do direito bancário é o judiciário, tá? Porque você vai falar, mas tem uma lei, explicar isso para o cliente também, às vezes é difícil, mas tem uma lei, não é só aplicar a
lei tem então. Tem juiz que é um pouquinho para o banco, tem juiz que tem na cabeça deles que você se endividou porque você quis. Imagina, não teve nenhum gatilho de marketing, gerente te falando, não, você nem quer sair da negociação, não, isso aqui é ótimo. E quando você vai ver, tem uma série de, naquele contrato, uma série de abusividades, você vê que o cliente foi ludibriado para assinar aquele acordo que muitas das vezes é prejudicial, enfim. Isso tudo, você vai tentando explicar isso para o cliente, como é que funciona, né, o dia a dia da advocacia. A prática é muito diferente do que está ali na lei, né? E muitas das vezes a gente tem que tentar explicar para o juiz e ensinar para o juiz, para o judiciário, como que funciona. Então eu sempre falo que nós, os advogados, a gente cria tese, a gente tem que estar realmente ali nessa conduta combativa de falar, não, está errado e vamos recorrer até onde a gente conseguir. Então, primeiro, o judiciário. Segundo, o decreto do mínimo existencial, já tem bastante decisões nesse sentido de que é inconstitucional. E terceiro, quando você tem cliente militar, vem todo mundo falar, mas o STJ disse que ele pode comprometer até 70% da renda quando é militar. Se não me engano, é o decreto, eu não tenho aqui, porque foi gravar no vídeo do decreto, não é comigo. É 2215 de 2001. Só que, às vezes, tem até advogados que têm dificuldade de entender esse decreto. Gente, é um decreto que diz sobre remuneração de militares. E diz o seguinte, vai receber dessa seguinte forma e, sim, pode comprometer até 70% da renda com empréstimos consignados, né? Ok, não tem problema nenhum, pode ser que tenha um militar que, para ele, 70% indo para o banco está ótimo, ele consegue viver com 30%, ok. Quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor e Lei de Superendividamento, eu estou falando de reestruturação de dívida. Eu não estou falando que o decreto é inconstitucional, que é ilegal, etc. Não estou falando nada disso. Estou falando que para aquele meu cliente, na situação que ele se encontra agora, e muitas das vezes, se você for puxando na entrevista do cliente, você vai ver que tem algum familiar que está doente, que pegou um consignado porque teve alguma eventualidade na família. Então você vê que foge ali o padrão, até porque a lei de superendividamento, ela não permite que quem quis se endividar com artigos de luxo, viajando, não vai se beneficiar com a lei. Então você vai ver ali na hora que você está entrevistando seu cliente, você vai falar, olha, realmente cabe, a gente pode usar, então você vai falar para o cliente, olha, não tem como. Vocês estão no cartão viajando para Maldivas. Não tem como. Então, assim, tem que ser bem transparente com relação a isso. E quando você vai faz toda essa análise e vê que seu cliente realmente, aquela pessoa pode contratar, porque aconteceu uma eventualidade, ou teve escalonamento de dívida, que é, pega esse empréstimo, já está quase para terminar. Aí o banco liga, né? Olha, tem um troco aqui para você. E aí a pessoa, ela nunca consegue terminar um empréstimo, porque ela está sempre fazendo. E, enfim, isso também é uma tática abusiva de bancos, né, que eles fazem isso. E muitas das vezes é uma revisional, às vezes não é nem um superendividamento, às vezes uma ação revisional que já vai conseguir ajudar o seu cliente. Mas eu digo que esse decreto tem causado assim, algumas decisões incontroversas. Então, às vezes a gente vai pedir uma tutela antecipada para uma limitação de descontos, fala não, porque é militar, pode comprometer 70%, falei, ok. Ou então fala, não, mas é legal, pode comprometer 70%. Falei, mas em qual momento eu falei a minha petição que é ilegal? Não estou discutindo a questão, estou falando que para essa pessoa aqui, né, no atual cenário dele, ele precisa de uma limitação de descontos agora, ele precisa ter um respiro, ele precisa conseguir reunir todos os credores para pagar de maneira que caiba no bolso dele, né, que não prejudique a saúde financeira da família. Então, assim, a gente tem muitos desafios, né, por ser uma lei nova, mesmo que seja uma tese antiga, é uma lei extremamente nova, então a gente tem que ter bastante cuidado, eu sempre falo bastante esmero, até na hora de fazer uma petição inicial, porque você não sabe se essa petição ela vai subir, se ela vai chegar em instâncias superiores ou não, ou até ser utilizada como exemplo, para virar uma jurisprudência. Então, nós como advogados, é nosso dever
fazer uma excelente petição inicial. Estava conversando com a doutora Camila ali, antes da gente entrar em off aqui, eu estava falando com ela que a minha petição inicial lá do escritório, no superendividamento, vão 3 planilhas de Excel. Ela falou, nossa, tudo isso? Eu falei, sim, o meu plano de pagamento ele já vai na petição inicial. Então a gente coloca, primeira planilha, a planilha de todos os credores com todos os gastos. E a gente envia para o cliente para que ele possa dar o ok, e depois ele fala que faltou o credor, né? A gente já conhece como é que funciona o cliente. Então a gente envia para o cliente e dá o ok. E às vezes ele se assusta com o passivo. Porque quando a gente faz a planilha, eu vou colocar todas as parcelas, o valor do empréstimo, todas as parcelas. Então na planilha vai ver o quanto que ele já pagou e as parcelas faltantes, que é o que ele ainda vai pagar. E, pasme, a gente tem diversos clientes que passam de 1 milhão. Aí você vai falar, servidor público? Sim. Porque quanto maior é o contra-cheque, maior é a dívida. Vocês não têm noção. A gente teve um que o cálculo deu 2 milhões. Aí eu falei com o advogado que trabalhava comigo, refaz esse cálculo, não tem como ter dado 2 milhões. Ele refez o cálculo. E continuou passando de 2 milhões. Eu falei, gente, não tem como uma pessoa fazer 2 milhões, pessoa milionária de dívida. Milionária, igual na Mega Sena, só que negativamente, né? Eu falei, calma. E a gente refez e foi ver que realmente não tem como, planilha não mente. Quando você põe na planilha, né, o número, ele não mente. E eu vejo que existe um padrão comportamental do consumidor superendividado. Muitas das vezes ele não sabe quem são os credores, ele não tem uma lista, ele não tem controle, e muitas das vezes é porque aquilo incomoda ele, né? Colocar no papel o que ele está devendo incomoda ele, porque você está colocando um número, você está falando aqui, olha aqui, é isso aqui, vamos trabalhar para a gente conseguir reduzir isso. Então, eu vejo que nossos clientes têm esse medo, e o outro ponto também é como o emocional desse nosso cliente está abalado. Então, muitas das vezes a gente é advogado ali, consumerista, que está dando ali uma solução para aquele cliente, a gente faz um pouquinho de trabalho de psicólogo. Então, muitas das vezes é cliente ligando, chorando, ou está numa situação que você tem que acalmar, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente também procurar, eu faço terapia, porque a gente tem que lidar com isso. Então, a gente tem que lidar ali com os nossos problemas do escritório ali, e o problema do cliente. Então, por isso que é muito bom que a gente possa estar emocionalmente bem, para que a gente possa passar isso também para os nossos clientes. Então, isso é muito fundamental, principalmente o superendividamento. Então, eu vejo outros advogados de outros estados reclamando, falando, eu não estou gostando, porque é um cliente carente, é um cliente que todo dia manda mensagem. Eu falei, responda o cliente. Aí a pessoa não quer estar com esse nicho. Gente, se você não gosta das pessoas, por que você escolheu o direito? Que é humanas. Não faz sentido. Se você não gosta do ser humano, você tinha que ser advogado. Não sei qual profissão que não gosta de ser programador, não sei. Mas eu acho que nossa função é justamente a gente estar aqui para levar justiça, e porque a gente quer promover justiça para o nosso cliente, e a gente tem que gostar de pessoas. Se não gostar de pessoas, vai ser um profissional frustrado, eu tenho certeza. Não sei, acho que está sendo meu tempo aqui. E a gente pode abrir para quem quiser fazer pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Não? Deixa eu ver aqui se já. Não, praticamente. Então, assim, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, estou aqui à disposição. Ou quiser falar ali em off comigo, pode falar. E, como eu já passei aqui do horário, né? Eu queria agradecer ao AB da Claudina pelo convite, e espero que vocês possam ter saído aqui com algum tipo de conhecimento, que a gente possa ter agregado algum valor aí na advocacia de vocês, tá bom? E muito obrigada, né? E que honra estar nessa mesa, porque todo mundo falou muito bem, a Camila que estava nervosa também falou bem, né? O doutor Wagner, o doutor Vitor, então nem se fala. Eu já estou seguindo na rede social, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima. Gente, que incrível.
E olha só a importância do Código de Defesa do Consumidor, como ele é lindo, né? Eu sempre volto, né, no tal discurso do presidente John Kennedy, porque ele foi um marco onde o mundo inteiro voltava assim, olhando para os Estados Unidos, né, aquela referência, e ele se coloca ali de uma forma tão, entre aspas, né, comigo falando assim, a potência mundial, falando que uma relação de consumo é vulnerável. E a gente falou que o princípio da vulnerabilidade. Todos os discursos falou do princípio da vulnerabilidade. Nesse discurso dele, ele falou de 4 princípios, em 15 de março de 1972. Ele falou do princípio da segurança, onde o consumidor ele deve ser protegido contra produtos e serviços que representem risco à vida, à saúde e integridade física dele, a segurança econômica também. Foi o primeiro princípio que ele falou. O segundo, o direito à informação. Ele falou 4 naquele dia. E o direito à informação diz que o consumidor ele deve receber informações claras, corretas e suficientes sobre produtos e serviços para poder decidir conscientemente sobre a sua aquisição e utilização. Aí, olha só como os principais conversão com tudo que foi apresentado aqui. O terceiro princípio é o direito de escolha. Então, o consumidor ele tem o direito de ter acesso à diversidade de produtos e serviços e poder escolher entre eles. Quem é que pode escolher a fornecedora de energia para botar na casa? De água, ou gás. Dependendo do local, tem de transporte público, você não pode escolher. Não, então a gente vai além. Telefonia. Vocês já repararam que em alguns lugares funciona só uma operadora? TV a cabo tem lugar que só uma ou outra, assim, umazinha que faz lá que é serviço de TV a cabo e internet, as outras não chegam. Então, é sobre isso, né? Direito de escolha. E também o direito de ser ouvido, foi o que eu mais falei, né? O consumidor ele deve ter suas reivindicações e queixas consideradas pelo governo, pelos fornecedores, participando das decisões que afetam seus interesses. Como eu falei para vocês, eu sou escritor, né? E estou fazendo doutorado na UF, e eu participei em 3 bancas. Eu fui aceito na terceira. Passei nas outras 2 situações, mas o meu projeto de pesquisa, nas outras 2 oportunidades, não tinha quem me orientasse. Porque eu falo de discriminação racial na relação de consumo. E não tinha quem me orientasse. Até que agora eu consegui uma professora, e acho que vocês sabem de todos os tempos, né? Ela tinha direitos humanos, ela tem livros e ela embarcou nessa viagem comigo. Por quê? Nesses longos meus 14 anos, quase 15 anos de consumidor, eu atuo em frente PROCON, de todo o sistema estadual e nacional de consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, e eu perguntava para eles: gente, existe discriminação no Brasil? Existe, né? Cadê esses números quando se fala de consumo? Eu perguntava a loja e não tem. Perguntava a Ministério Público, PROCON, Ministério Público, tinha demanda, não tinha. A gente só sabe que tem discriminação racial ou de gênero, qualquer outro tipo de discriminação na relação de consumo, quando é de grande repercussão. Você já imaginaram sair de casa para comprar um shampoo e não voltar, ser morto pelos seguranças? Foi isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Vocês lembram desse dado? Dia 19 de novembro, véspera da Consciência Negra, 2021, um homem preto foi até o Carrefour e ele foi morto, asfixiado por segurança do Carrefour. Uma mulher preta
suspeita de ter subtraído algum produto, ela teve que abrir a bolsa e ser revistada por órgãos. Isso deve que tiveram ampla repercussão. Isso não tem. A pessoa que quando vai no restaurante, sempre fica na mesa do canto, ou o atendimento não chega até essa pessoa. Entendeu? Algumas lojas, sua presença como uma benquista, você é até constrangido de ver. Eu já tenho depoimento de pessoas lá, da loja nem vou, da lugar nem vou. Porque você tem constrangido, prefere não ir. Prefere ir em algum lugar mais periférico, que é bem atendido. Mas como consumidor você pode ir para qualquer lugar. Gente, sobre o princípio da informação, olha só como o código, não só o código, como esse discurso ele é brilhante, né? Em 15 de março de 1952, após o discurso, ele falou sobre o princípio da informação. E o princípio da informação ele está previsto no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ele fala assim, né? São direitos básicos do consumidor, né? É o artigo 6º. E ali no seu 3º, ele reconhece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preços, bem como sobre os riscos que ele apresenta. E aí o Wagner trouxe exemplo aqui, né? Que está lá. O produto dá um valor grandão. E aí tem as parcelas pequenininhas. Tinha que ser do mesmo tamanho, né? Então tem que ser claro. Às vezes a pessoa vai num determinado local comprar um aparelho eletrônico, eu não quero falar do local, e sai com seguro. Aí o produto às vezes é R$800, ela está pagando 3 mil, bota a parcela. Essa informação foi clara? Nem sempre é clara, tá? E aí vem a vulnerabilidade. Então, o princípio da informação a gente vai encontrar no inciso 3º do artigo 6º, inciso 4º, no artigo 31, onde determina que a oferta e a apresentação do produto e serviços eles devem assegurar informações corretas e claras, tá? O artigo 46, olha só, o artigo 46, o consumidor ele não fica obrigado por contrato cujas cláusulas não lhe tenham sido previamente dadas a conhecer ou que sejam redigidas de modo a dificultar a compreensão. Todo mundo tem celular aqui, né? Quem sabe alguém já viu o contrato da telefonia? Eles não dão, né? Aí quando dão, às vezes ele tem que vir de uma forma clara. Tá, mas o que é claro para mim é claro para ela, é claro para ele, é claro para o idoso. É claro que a pessoa tem menos acesso à educação consumerista. Então, essa informação clara é clara ao sistema consumidor, clara àquele consumidor, porque ele é individual. Tá? Isso está no artigo 46. O 52 fala sobre. Ele exige que nas operações de crédito, né, no financiamento, haja informação prévia e adequada sobre o preço, montante de juros, encargos e condição de pagamento. Aí vem a Lei 14.181, lá no artigo 54. Tá bom? Dos contratos de adesão, as cláusulas que implicam a limitação do direito devem ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão. Bom, listei alguns, mas o bolo eu deixei aqui. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe qualquer publicidade, seja enganosa ou possível. E ele explica no seu parágrafo primeiro que é enganosa e que é possível. Combinando ele com o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, quem não conhece, o direito do consumidor tem as cláusulas de crime de consumo. Ele começa no artigo 66. Ele fala assim, o artigo 66 ele tipifica como crime fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia do produto de serviço com pena de 2 anos de prisão.
Bom, a pessoa que for comprar aquele aparelho ali eletrônico naquela lojinha que você sabe qual é, que tem o nome de estado, você chega ali e compra e sai com o seguro sem saber que tinha um seguro. Você crime. Aí eu pergunto lá na Decom, grande Wellington, que é o delegado de lá, um grande nome, tem informação? Não tem. Mas isso acontece todo dia. A gente sabe. A gente tem que ser provocado. Porque se a gente for lá e falar, o pessoal vai ter declaração que a pessoa se vai repetir com a vontade. E depois eu provo contra si mesmo, né? Então, assim, quando a gente educa a sociedade sobre contratos que acontecem todo dia, que são crimes de consumo, tá? E aí vem o artigo 67, 68, vai para 70 falando, acho que até 80, falando sobre os crimes de consumo, tá? Fala, o 77 criminaliza a publicidade enganosa e abusiva, também esses dois aqui, vamos começando com o artigo 37, e o 68 vem penalizando o uso de afirmações ou informações sabidamente falsas ou enganosas em ofertas ou publicidade. Gente, isso aqui foi uma síntese. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, essa mesa aqui, ao Wagner, pelo que ele trouxe aqui, a Camila, a doutora Daniele, falando sobre superendividamento, que é um tema atual. O superendividamento tem 4 anos, né? 2021, não é isso? Tem 4 anos, é uma lei super recente, tá? Mas a luta foram quase, no total, quase 10 anos para aprovação. O projeto de lei 3515, que virou a lei 14.181. Brasil Bom, no sistema que eu pertenço também, né? Foi quem escreveu, o Marques, Fernando Martins, Primo Lacerda, entre outros, escreveram esse projeto. E agora, o que eu estava aqui no celular, gente, desculpa a educação, é porque eu acabei de receber uma informação que foi protocolada na sexta-feira, um projeto de lei, que eu enviei uma proposta para a LERJ sobre o atendimento ao cliente através de inteligência artificial. Vocês já viram isso? Vocês entram numa companhia de energia, clique nunca tem opção do falar com alguém, vai ser encerrado o seu atendimento, aí tu procura o 0800, eles dizem que só resolve pelo WhatsApp, e você fica nesse livro sem ninguém te atender. Então eu escrevi um projeto de lei, e aí foi aceito por um deputado, não sei se eu posso falar o nome aqui, e aí foi preocupado na sexta-feira. Então a gente continua lutando aí, né? Sobre os direitos dos consumidores. Mas eu só vou saber disso aqui nessas reuniões, eu só vou saber disso assim com nossas conversas, porque vocês podem escrever, me encaminhar também, a gente vai debater, e a gente caminha lá para lá. Se alguém vai recepcionar ou não é outra coisa, tá? Mas escrever um projeto lá direitinho, desenhado, e esse aqui não é o primeiro, não é o segundo, vou dar publicidade breve da subseção, todos têm acesso, mas isso ainda vai para a sanção, né, para a votação, mas já é um passo, né? Então, o caminho é esse. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos, tá? Chegamos ao final deste importante evento. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, doutora Cristiane, tem vários, a irmã do querido Fábio, obrigado. A todos aqui presentes, Fábio, todos, desculpa saber o nome de todos. A quem está nos assistindo, obrigado, Daniel, pela sua presença, pelas suas considerações, Camila. E quero agradecer aqui a presença de vocês e de quem está assistindo também pelo YouTube, quem vai assistir mais tarde. E assim, como quero agradecer o apoio da diretoria dessa subseção e das comissões que sempre correlatas, né, também trazem temas muito importantes. Então, agora vamos encerrar esse evento e, mais uma vez, vou pedir só vocês uma palavra para essa mesa aqui e obrigado a todos.